Olá, nossos ouvintes. Voltamos para o segundo bloco e agora com outras mulheres incríveis que estamos aqui conosco para, sim, terminarmos, né, nossa sexta-feira, como sempre terminamos aqui no programa Empreendendo com Elas. Hoje temos a grandeza de estarmos com a Miriam Jimenez, procuradora-geral aposentada. Seja bem-vinda, Miriam. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, mulheres incríveis, né? E obrigada às pessoas que nos ouvem por dar a nós a satisfação de tê-las conosco. E também com ela, junto, Solange Bueno, professora de piano e conselheira cultural de Curitiba. Bom dia e seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a você, bom dia a todos os teus ouvintes e espectadores que estão aqui. Então, para esse segundo bloco, nossos ouvintes, a gente vai falar um pouco com essas mulheres incríveis, principalmente com a nossa procuradora-geral, a Miriam, que, doutora, você quer falar um assunto aí sobre contagem pública dos votos. Eu quero falar sobre respeito. Sobre respeito. Respeito às mulheres, respeito a todos os eleitores. É sobre isso. Então, para começar, eu gostaria que você explicasse o que exatamente significa a contagem pública dos votos e por que essa questão tem gerado tanto debate nos últimos anos. Sim. Já vamos começar já, meio aí na bombástica. Já me joga no fogo, né? Mas é assim mesmo. A gente precisa ter coragem de encarar alguns assuntos um tanto difíceis, né? Nós lá no passado e mesmo nas eleições na última, a gente fica assim em dúvida a respeito da possibilidade do nosso voto não ser contado para o candidato que a gente escolheu. Fica dúvida, muita dúvida, pelo menos eu fiquei com essa dúvida, né? E aí é preciso a gente, para explicar o assunto de uma maneira mais completa, ir lá na história. Posso ir na história? Pode ir na história, mas antes de... Eu acabei aqui, como que fala? Passando um pouquinho. Eu queria que, antes da história, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Para que os nossos ouvintes começassem realmente a entender quem é a Miriam. Ah, sim. Eu nasci no Nordeste, sou nordestina, sou cearense. Mas eu vim com os meus pais para Mato Grosso do Sul e eles vieram vender redes. Aqueles mascates de antigamente, eu não sei se aqui no Paraná tinha. E comecei a estudar, estudei a vida inteira em escola pública, prestei o vestibular, fiz direito. Depois de fazer direito, eu fiz concursos e acabei ficando e me aposentando como procuradora federal. Isso me possibilitou um conhecimento mais vasto do direito, da construção do Estado, né? Correto. Então, essa é basicamente a minha história profissional. Claro que eu sou mãe, esposa, filha, tem todas as outras atribuições das mulheres. Sim. E agora, então, doutora, a gente começa a falar realmente sobre o assunto que pouco se fala, né? Contagem pública dos votos. Contagem pública dos votos. A gente já está mais antenada, e especialmente as mulheres já estão. Pode ver que nós temos aqui 3 mulheres que trabalham o assunto, né? A Solange e a Cecília, junto comigo, trabalhamos. O tanto que a gente pode, porque precisamos trabalhar em outra área também, né? Mas, assim, nos nossos intervalos e no que a gente pode, nós estamos divulgando o que é a contagem pública de votos, né? Como é que isso funciona? Como é que isso nos impacta nas políticas públicas? Porque nós costumamos reclamar, assim, não tem uma vaga na creche, ou não tem as vagas suficientes nos hospitais, não tem médico suficiente. Enfim, nós costumamos reclamar, mas sim, é necessário que a gente também verifique as causas de algumas políticas públicas não estarem assim tão boas. As causas, quais são? E aí tem muita causa. Nós escolhemos uma que é a aparente contradição entre
o que a gente quer e o que os nossos representantes eleitos fazem. Assim, volta e meia a gente pergunta, peraí, mas nós não elegemos esse pessoal aí? Mas por que essas políticas estão sendo feitas e a gente não está concordando? Por quê? Qual é a razão disso? A gente não tem uma resposta assim, é isso, mas a gente desconfia que por um problema jurídico na contagem dos votos, a gente pode ser que a gente não tenha os candidatos mesmo que a gente pensou. Então, um lance desse, assim, é importante olhar, né? Sim, Tá sim. certo que é um pouco complexo, é sim. Mas com nós mulheres, a gente não tem nada que a gente não consiga. Nada. Nosso cérebro é muito bom, inclusive tem uma intuição a mais. Eu acho que a gente tem um pouco mais de possibilidade de descobrir aquelas coisas que estão escondidas, não é? Sim. Eu acho que sim. Sim. E aí é essa possibilidade que eu conto com as mulheres. Eu sempre quis, gente, nós nos importamos mais, penso eu, né? Com os detalhes, e nós vamos atrás de coisas mais escondidas. Então, é o caso. Eu posso falar sobre a história agora? Claro, com certeza. Com certeza, E aí, doutora. Solange, diga alguma coisa, Solange. Eu tenho por hábito beber o conhecimento. Eu adoro Perfeito. fazer os exageros, porque como eu dou aula para criança de 2 anos de piano, 2, 3 anos, então eu tenho que ter um mecanismo muito grande para conseguir fazer que uma criança entenda uma noção de um som forte e suave de uma régua de 5 centímetros. Então, por isso que eu gosto dos exageros. Então, eu estou bebendo já do que a Miriam está falando e eu aprendo muito com ela. Então, com assim, certeza. nem que seja por osmose. Miriam, encosta aqui, vamos fazer e fala para eu aprender, porque Sim. eu vivo aprendendo. E a contagem pública, para mim, eu faço um outro exagero, que a contagem pública estaria representando na Terra aquilo que tem no céu como se fosse Deus. Porque, para mim, a coisa mais importante da minha vida é a contagem pública de votos. E eu resumo, pela minha falta de conhecimento jurídico, que, para mim, a contagem pública de votos é a festa da democracia. E só de falar isso, eu fico toda arrepiada. Toda arrepiada. É, o sentir, né, Miriam, essa sensibilidade da mulher. Então, por isso, Miriam, conta a história que eu vou ficar aqui bebendo de conhecimentos e aprendizagem. Vamos, então, ilustrar. É uma história contada, assim, resumida, né? As mulheres, com certeza, vão me perdoar de esquecer algum detalhe ou de exagerar em algum ponto. Mas, enfim, nós tivemos uma história assim. Lá, quando a gente tinha rei ainda, na época da monarquia, havia uma certa escolha. Ela era diferente da nossa, mas havia uma certa escolha. Então, eram colocados os nomes dentro de num papel escrito, dentro de uma bola de cera. Era chamado pelourinho. Se vocês lembram, nós temos o pelourinho lá em Salvador. Imagina uma referência a esse período em que uma criança ia lá e escolhia um nome ali dentre os pelourinhos com os nomes. Então, era um tipo de eleição. Tá. Com a República, a gente passou a dizer, um eleitor chegava perante o mesário da época, o serviço eleitoral da época, e dizia assim, eu voto na Cecília. Aí, ok, o mesário anotava, mas o eleitor não via qual era a anotação. Isso possibilitava um problema que era a fraude do bico de pena, porque a escrita na época, né, porque é em torno de antes de 1940, por aí, até 1940 aconteceu isso. Então, anotava com uma caneta que na época era de pena, né? E então era a fraude do bico de pena, em que o eleitor dizia, mas o mesário talvez não anotasse o nome que o eleitor dissesse. Talvez, né? E a partir de Vargas, a gente já tem um voto como a gente gostaria que voltasse, que é, você escolhe, você anota o número, ou você tem pela máquina, mas você vê aquele nome que você pensou, você enxerga em algum documento aquele nome,
coloca numa urna e conta-se logo depois. É assim que a gente pensa o voto, que foi lá em 1945, 50, mais ou menos naquela época, com Vargas. Ok. Com o regime militar, nós regredimos um tanto. Nós passamos a votar indiretamente na pessoa, no delegado, que esse delegado era quem elegia os nossos representantes. Correto. Depois de 64, aí veio a direta já, em 85, talvez vocês já se lembrem, acho que só pela imprensa, mas enfim, porque vocês são muito jovens. A gente passou, a partir das diretas já, a partir de 85, voltamos àquele quadro anterior ao regime militar e passamos a fazer um X no nome do nosso candidato e contar publicamente. Só que lá, as urnas eram levadas todas para um ginásio e fazia a verificação, a contagem todas juntas. Fazia uma certa baguncinha ali, mas enfim, contava-se os votos, né? Sim. E todo mundo participava. Era uma festa. Sim. Na época. Aí, tá. Em 96 é que aconteceu esse retrocesso em que nós voltamos a votar tal como fazíamos na República Velha. Lá do Bico de Pena, sabe? Aí eu explico. Você está diante da urna, do computador, você tecla o número do seu candidato, mas como é que você sabe que aquele programa, aquele computador, registrou o voto para o seu candidato? Não dá para saber. A gente precisa, aí no caso, ter uma dose muito grande de fé no serviço público, e isso dura 28 anos, desde 96, para levar adiante, ir adiante. Você simplesmente não sabe se o voto, veja bem, se o voto foi contado para o candidato que você escolheu ou não. A nossa insurgência vem desde essa época. O Leonel Brizola se insurgiu pela primeira vez, o PDT continuou se insurgindo, indo contra esse sistema até 2017, 2015, na verdade. Depois, nós entramos em cena e buscamos a contagem pública dos votos. A partir de 2017, nós buscamos o tempo todo. É que não é noticiado, mas o tempo inteiro nós estamos no Congresso, ali andando, falando com os deputados, falando com os assessores, para mudar esse sistema, para voltar ao que era antes da indireta. Estamos aqui numa direta já de novo. Renovamos essa luta. Então, é isso. Essa história está muito resumida, é claro, é bom vocês darem uma olhadinha se você se interessa nesse histórico, né? Sim. E muita gente já ouviu falar no voto auditável. Sim. Mas talvez não compreenda as explicações reais dessa proposta. Exato. Acontece um probleminha aí com essa palavra, porque quando você fala em auditar alguma coisa, você está pedindo para alguém verificar depois. Uma pessoa, um técnico, que é nomeado pelo serviço eleitoral, vai verificar depois. Só que, no caso do voto eletrônico, não tem como verificar depois, por quê? O eleitor já saiu ali da cabine, o eleitor não viu se o voto dele foi mesmo considerado e não há registro. Então, o que um auditor faria? Não tem o que auditar, digamos assim. Por quê? Porque o programa seguiu do jeito que quis. Correto. Anotou o que quis. Sim. Aí, se você for auditar o programa, você vai só dizer, olha, o programa disse isso. Mas e o eleitor? É nisso que está a questão do respeito. O eleitor precisa ser respeitado para que haja uma materialização, um registro desse voto, a fim de que haja o que confrontar. Sim. Confrontar o voto do eleitor com o programa. Nesse momento, a gente só tem o programa, então não dá para auditar. Não é possível fazer isso. Agora, se nós tivermos o elemento
físico, material, com papel, assim, que a pessoa consiga saber que o que estava na mente dela é mesmo o que foi registrado, aí sim, posteriormente pode até auditar. Só que não precisa. Por quê? Porque você tem a participação direta do eleitor na contagem na própria sessão eleitoral, conforme propomos e conforme é no mundo inteiro, né? Correto, doutora. Você acompanha de perto o avanço desse tema na política. Qual é o estágio atual da contagem pública dos votos? É uma alegria para nós que nós tivemos aprovado na CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição de Justiça na Câmara, no ano passado, em dezembro, a nossa proposta de materialização do voto, registro do voto para o eleitor ser respeitado e contagem pública logo em seguida na própria sessão eleitoral. Logo em seguida que acaba o horário, Sim. Vamos lá e contamos só aqueles votos da sessão mesmo, sabe? Sim. É 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até 300. É uma conta bem tranquila de fazer. Anota na ata, entrega tudo para o serviço eleitoral e pronto. Aí tá satisfeito o nosso desejo de ser respeitado. Uau! Miriam, para quem não conhece, você pode explicar o que é a zerezima e qual a sua importância nesse contexto? Zerésima. Desculpa, zerésima. Algumas pessoas vêm nas nossas publicações e dizem assim, não, mas você precisa ver que está tudo certo, porque o Serviço Eleitoral faz a verificação da zerésima. Zerésima vem de zero. Zero conteúdo dentro da urna. Então, é isso que significa zerésima. A zerésima acontece assim. Eu trouxe até aqui uma caixinha como sendo uma urna para mostrar para vocês o que é. Então, ela vem fechadinha, né? Aí, chega lá no... Isso aqui é como seria, tá? É como seria se fosse aprovada a democracia com contagem pública dos votos. Seria. Então, você entra aqui, aí você verifica, né? Assim, no caso aqui, eu trouxe de propósito alguma coisa cheia de votos. Meu Deus, tem 30 votos aqui. Que novidade. Olha, ficou um grudado aqui. Tá, então vamos tirar, né? Porque a gente precisa saber que está zero voto dentro da caixinha, dentro da urna. Ok, então vamos tirar esse votinho aqui, que é da eleição anterior, né? Para a eleição atual, zerinho, zerésima, tá certo. Isso é como a gente quer, veja bem, como a gente quer. Como é? A gente não tem uma caixinha dessa. A gente tem um computador com um programa. Como é que a gente sabe que um programa está vazio? Não, eu não sei. Se vocês souberem, por favor, me digam. Eu imagino que um programa vazio de nada seja um não programa, né? Para ser vazio, você tem que ser algo assim, para você ver que está vazio, né? Porque não tem como você ver, né, Solange? Não tem. Eu tentei já olhar pelos olhos da mente, mas não dá. Só se você adivinhar, né? Mas aí não funciona. Tem como. Eu comprei uma bola de cristal para tentar adivinhar. Mas ela não chega, não sei o que acontece. Não chegou ainda, Solange. Não chegou minha bola de cristal ainda. Aí você só tem que confiar, mas aí confiar já é um assunto mais pessoal, né? Você confia, beleza, você confia, tá tudo bem para mim, mas eu não confio, e aí? Eu não posso ser respeitada porque eu não confio? Sim, pode. Que bom, que bom. Você sabe que a gente faz adesivagem. Esse aqui é um adesivo, né? A gente faz adesivagem lá em Campo Grande e, de vez em quando, a gente encontra pessoas que falam assim, eu confio, eu não vou adesivar, não, porque eu confio no sistema. Eu falei, joia, muito bom. Muito bom. Eu gosto de pessoas que confiam. Sim. Inclusive, eu confio em muita coisa, né? Sim. Mas pois é. No serviço público, gente, ainda mais no serviço público que, olha, vai
vai Vai contar... dar poder, né? E vai dar poder para Vai alguém. escolher o presidente da República, vai escolher os vereadores, vai escolher os candidatos, todos. E aí você confia num programa desse jeito, que não registra o seu voto, que você sai de lá sem saber, veja bem, é sem saber, você não sabe se foi contado para o seu candidato ou não. Mas, gente, não é assim um absurdo isso, não? Vocês não acham? Eu acho. E acredito muito que as pessoas precisam ser ensinadas a ganhar e ser ensinadas a perder. Isso é coisa de vida. É coisa de estrutura emocional de vida. Sim, sim. E aí, se você tem a certeza que você perdeu, você se conforma. Agora, você não ter a certeza, você perder sem ter a certeza que você perdeu, eu não consigo me conformar. Dá uma angústia. Eu gosto, eu quero ter papel. Sim. Para mim, tudo é Sim, papel. tudo é papel. Inclusive, vamos supor, eu tenho muita coisa no meu celular em Sim. relação às minhas aulas, mas eu tenho papel impresso com o telefone dos meus alunos, com Perfeito. dados. Por quê? Alguém pode levar isso aqui embora. Sim. Isso aqui pode ter uma pane e acabar com tudo ali. Aonde eu vou achar meus alunos de volta? Sim. Aí eu vou ter que ficar esperando eles me ligarem. Sim. Não é isso que tem que acontecer? Então, mesmo a tecnologia tendo avanço, sendo a melhor coisa do mundo, eu tenho meu Perfeito. papel para qualquer eventualidade, qualquer problema, eu sei aonde recorrer. E o papel não tem como dar ali uma pane no sistema, um Não erro, dá. Aham. ou mudar o papel. Miriam, eu queria até O papel saber é se... fiel, né? O papel é fiel, né? Eu queria até saber se você tem casos que já tenham acontecido, de exemplos que você possa trazer, que tenham acontecido de situações com as urnas. A gente até já viu muitos casos de pessoas falando que digitou um número e apareceu foto de outro candidato. Então, tem outros casos que já aconteceram que você pode trazer? Então, a gente, em razão da legislação brasileira, toda vez que você acusa alguém de alguma coisa, de uma irregularidade, por mais tranquila que seja, a gente precisa ter prova. Sim. Como o voto não foi materializado, então não tem como provar. E se eu não tenho como provar, eu não posso falar, sob pena de ser responsabilizado. Então, eu, como advogada, digo, nós não falamos a respeito do passado. Concordo. Queremos o futuro, sabe? Sim, sim. Queremos para o futuro. Para o passado a gente não sabe, mas está tudo certo, vamos seguir adiante. Nós queremos resolver os nossos problemas a partir de agora, sabe? Por isso que a gente não traz nenhum elemento, assim, porque, o voto não existiu, na verdade. Porque você viu o seu voto? Quem poderia dizer se o seu voto foi certo ou errado? Quem poderia dizer? Só você, não é? Sim. Se você não viu, pronto. Infelizmente, a gente não tem como verificar isso mesmo. Enfim. Sim. Mas está tudo certo. E falando do projeto de lei 943/2022, como ele está tramitando na Câmara? Existe alguma previsão sobre os próximos passos? Eu gostaria de dizer assim, na semana que vem nós vamos aprovar. Mas depende de trabalharmos. E eu dependo das pessoas que se importam com isso, que conseguem enxergar que há necessidade do eleitor ser respeitado, que há necessidade da gente saber mesmo esse voto, da gente vê-lo ali com os nossos olhos, ou para as pessoas que são cegas, sentir com o tato. Há necessidade. Porque aí sim a gente vai ficar assim, pacificado. Nós seremos pacificados. Miri, para quem concorda com essa tese e quer contribuir de alguma forma, o que pode ser feito? Como a população pode se envolver? Eu peço que vocês adesivem o carro de vocês com democracia só com contagem pública dos votos. Ou só com contagem pública dos votos mesmo, só contagem pública dos votos, enfim, para que as pessoas vejam que há essa necessidade nacional. Há uma angústia. Nós tivemos problemas aí logo após as eleições de 2022. Ninguém nega que tivemos. Por que as pessoas estavam angustiadas em 2022? Porque elas não sabiam. Se elas soubessem, se elas tivessem certeza que o voto delas foi contado por candidato que elas escolheram,
elas iriam para casa tristes, chorariam, reclamariam, mas iriam para casa e não teria, né? e não teríamos tido aqueles problemas que nós tivemos logo após as eleições. Porque essas pessoas, gente, são pessoas iguais a nós, são pessoas com bom senso, são pessoas, só que elas personalizaram uma angústia, elas precisaram ir para as ruas e ficaram angustiadas mesmo, muito forte. Eu canalizei a minha angústia, nós da Contagem Pública de Votos, canalizamos a nossa angústia para o trabalho. Esse trabalho aqui, olha, no futuro eu não quero mais ter essa angústia. Então, bora lá. Se você confia, por favor, dê uma chance para quem não confia. Dê uma chance para quem não tem essa fé toda que você tem. Eu não tenho essa fé no serviço público. A Constituição brasileira não obriga o eleitor a ter fé no serviço público. E eu não quero ter. É isso. Perfeito. Até porque a gente também tem que falar, a gente fala muito aqui sobre mulheres, né? E hoje, aproveitando vocês aqui, mulheres maravilhosas, incríveis, que eu estou muito feliz em conhecê-las e já sou aí fã de vocês. Falar para as mulheres que a gente precisa também entender um pouco da política, né? Muito. Nós, mulheres, precisamos que outras mulheres também entendam um pouco da política. Sim. Que não se coloque mais a política envolvam, como... né? Que se envolva e que não coloque mais só a responsabilidade no seu marido, na questão de quem é que eu vou votar e você me entrega o papelzinho com um número. Isso não pode mais também estar acontecendo. Nós, mulheres, temos que começar a entender um pouco mais, como nós tínhamos conversado até sobre isso ontem, né? Que a mulher precisa muito da política. Precisa. Nós mulheres, apesar de já termos muita atividade, sim, eu sei disso, porque eu sou uma delas, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que fazer tudo isso. Muitas coisas. Mas como nós, mulheres, conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, então vamos aproveitar essa habilidade e vamos incluir a política, por favor. Perfeito, Miriam, perfeito. A política, a gente não está envolvido somente em ser uma vereadora, um deputado, uma deputada federal, estadual. A gente, na política, a gente está envolvida quando vai para o mercado, sim, quando vai para a padaria, quando vai para a loja, quando vai para todos os lugares, quando se paga um pedágio, um imposto. A gente está envolvido em tudo. E eu digo que para a mulher ainda é algo que a gente tem que tocar mesmo. Por quê? Porque a mulher precisa de um bom hospital para ter o teu filho. Para procriar, Para procriar. Ela precisa ter uma escola, uma creche para poder... As mulheres hoje que estão à frente aí de muitas empresas empreendedoras, e eu sempre estou muito envolvida com elas precisam de licitações, muitas vezes com bancos, com empresas, elas precisam que o governo ande para ajudar elas. E eu falo muito a respeito disso, que ajuda muito quem não atrapalha. E quantas vezes o próprio governo acaba atrapalhando o indivíduo. Sim. Então, elas precisam da política, elas precisam cada vez mais entender que a política faz, sim, parte do nosso dia a dia. É um universo muito grande. Me ocorre o seguinte, mas como que eu vou entender isso aí? É muito grande. Olha, o que eu fiz? A minha experiência. Eu estava nesse, assim, não me incluí em nada, né? Porque eu tinha filho pequeno, enfim. O que eu fiz? Peguei um tema. Eu convido você a pegar este tema aqui. Não é por nada, não, mas... Não, a gente tem que trazer a farinha na brasa para o nosso assado, claro, né? Claro, com certeza. Pega só essa pauta, dá uma olhadinha nos vídeos nossos, né? Ela é realmente um pouquinho complexa no começo, mas é possível de entender. Se eu entendi, vocês vão entender, com certeza. E aí, fala sobre o assunto, começa a falar, mas não tenha receio. Diz assim, olha, eu só quero saber, né? Quero ter certeza que o meu voto foi para o candidato que eu escolhi. Ponto. É só essa frase, para começar. Depois, é claro, você vai ouvindo e vai se inteirando. Quando você vê, você já está sabendo quem é o presidente do Congresso, quem são os deputados do centro, quem são... Você vai saber, é uma questão de tempo.
A gente vai acostumando, né? Não dá para saber. Nisso, né? Então, mas vai recebendo, porque eu fui para Brasília para ajudar na vez quando o Felipe podia ir, né? Ele foi, e depois quando a Miriam também. E aí a gente vai entendendo qual é o tabuleiro, como é o jogo ali daquilo. Porque aquilo é um jogo, gente. Sim. E a gente, daqui de baixo, a gente não compreende, porque está lá assim, quase que no céu, né? Que é inacessível quase. Só que aí a gente acha, mas na verdade... acha. Só que já pensou um deputado, eu agradecendo o deputado, muito obrigada por você estar lutando por nós. Ele falou assim, não, você não me peça, não me agradeça. Não me agradeça. Nós aqui que temos a agradecer vocês pela ordem, pela decência, pela forma que vocês estão vindo aqui, reivindicar algo que é muito importante para vocês e para nós, e que se nós estivéssemos sem vocês aqui, nós não teríamos aprovado a audiência pública. Aí, nossa, eu fiquei estarrecida, porque a gente percebe que um vereador ganha eleição, ele já fica inacessível. Um deputado ganha eleição, já fica inacessível. Um senador ganha eleição, já fica inacessível. Por quê? Por quê? Ele está sendo o nosso, vamos dizer, em vez de dizer funcionário do povo, vamos dizer um empregado do povo? E assumir esse papel de empregado... Sim. E atender. Ai, mas é muita gente falando bobagem. Bota alguém para ouvir a pessoa falando bobagem. Alguém vai filtrar e vai trazer para o deputado. Agora, essa inacessibilidade não pode existir dos nossos representantes. Aí eu vejo um deputado tão envolvente que o Luiz Felipe, de São Paulo, ele fala assim, não me agradeça. Somos nós que temos que agradecer esse movimento tão ordeiro. Lá, né, Miriam? A gente tem um respeito por eles, respeito pela casa, que é nossa e deles também, e a gente age com respeito. Então, quando a Miriam falou que ela veio aqui para falar de respeito, para mim, assim, enche meus poros, enche o meu ser. Sim, porque, para mim, sim. a palavra mais importante de tudo que nós temos em tudo isso é o respeito. É o respeito. Porque, assim... Alguém briga comigo porque ele não concorda. Eu olho para ele e falo assim, olha, eu concordo que você discorde de mim o tempo todo. E eu respeito o que você pensa. Mas eu estou aqui pedindo, pelo amor de Deus, respeite a minha forma de pensar. Sim. Eu não tenho... Primeiro que ninguém bota cabresto em mim, né? Tentam, mas não conseguem. Agora, eu não tenho que pensar como você. E eu quero que você respeite o que eu penso. Sim. E lute pelo que eu quero. Sim. Porque não pode agradar gregos e troianos, não é assim? Pode. Mas é a maioria. Nós vivemos uma democracia, e uma democracia é um regime onde a maioria é considerada, né? E mesmo assim, a gente dá liberdade para a pessoa. Temos sim, não estamos aqui para tirar a urna eletrônica, que não é urna, né? A máquina eletrônica para ser votado, porque urna é aquilo que a Miriam te mostrou ali. Uma caixa que se coloca alguma coisa. Sim. Tanto é que quando a pessoa morre, que faz aquela... Como que fala? Quando a pessoa morre e não vai... Cremação. O que ficou da pessoa não vai para uma urna. Então, urna é um recipiente que recebe alguma coisa. E a gente não pode ter um computador, uma máquina que seja digital mesmo, que não tem internet ali naquele momento. Tudo bem, mas eu quero ser respeitada. E eu quero que as pessoas lutem pelo que eu também quero, mesmo sendo maioria, e a gente não ter o que a maioria quer. Então, assim, a minoria quer a contagem secreta, ok, mas respeite nós que não queremos. Então, eu respeito vocês, a gente mantém, porque vai manter, né? A forma que foi o projeto escrito. Para quem é apegado ao computador, vai continuar o computador. Sim. Não vai sair. Vai só agregar a juridicidade necessária, a juridicidade que é o respeito ao eleitor com a materialização do voto e a contagem pública logo em seguida. A gente espera que vocês, pessoas, eleitores que se importam, cobre do seu deputado federal, cobre do seu senador, que atenda a esse pleito que é justo. Por quê?
porque nós não somos obrigados a ter fé num serviço administrativo do Estado. Concordo plenamente com vocês, meninas. É incrível, né? Essas mulheres incríveis, né, Amanda? Sim, com certeza. isso É um aí. assunto muito importante, né, que nós estamos trazendo aqui e com muitas informações, esclarecendo dúvidas que a população talvez tenha, e hoje vocês estão esclarecendo aqui. Você já fez o exemplo da caixa? Já. Ah, já fez, né? Já. Na hora que eu atendi o telefone. Da urna. Já fez, da urna, já fez. Para que realmente isso fique claro. E que cobrem mesmo. Tem que ser cobrado, tem que ser realmente colocado isso em pauta para ser realmente uma coisa que fique bom para todos. Tem só um detalhezinho que eu estou aqui pensando, eu não disse, que é a questão da intermediação. Nós, no nosso voto, a Constituição diz que o nosso voto tem que ser direto. Correto. Então, eu entrego algo aqui para a Cecília diretamente. Eu sei, eu tenho controle desse voto. E é o que eu tenho que ter, porque o voto é meu, ele é secreto no sentido de que me proteja, mas ele precisa seguir um rumo em que eu conheça, que eu consiga, qualquer cidadão comum, consiga entender que o voto foi para alguém. Consiga entender. No caso do computador, não consegue, porque a gente não lê bytes, a gente não lê elétron, né? Mas se eu passo o meu voto através da Amanda e não vejo, aí já não é um voto direto. Não é. Aí volta aquele voto indireto que foi no regime militar. Engraçado que algumas pessoas querem a contagem secreta e não percebem que elas estão voltando ao regime militar. E elas, com certeza, não adotariam um regime militar. Mas adotam o sistema na hora de escolher os candidatos. É algo incrível. Eu estava conversando com uma moça, uma bela moça, que me disse assim, eu sou libertária, eu não gosto de Estado. Eu falei, mas você depende do Estado em tanta coisa, né? Vamos só conversar sobre um item que o Estado domina, que é a questão do voto. Como é que você entrega o seu voto? Aí ela foi falando, né, conforme eu já descrevi aqui. Falei, tá vendo? Você tem fé absoluta no Estado. Aí ela... Não tenho, não. Falei, Sim. dá uma olhadinha no que você fez. Vamos Sim. voltar lá para trás da cabine de votação? O que aconteceu? Aí ela se deu conta. Falei, e ela ficou paralisada, assim. Assim, não é possível. Eu sou libertária. Como é que eu fiz isso? Mas engano é assim mesmo, a gente não percebe. Indução, né? Foi uma indução que fizeram na cabeça dela e ela... A gente não prestou atenção, na verdade, né? Tem muita coisa que a gente não presta atenção. Assim, só faz. Faz sem perceber. Automático. Precisa dar uma olhadinha. Olha aqui, né? Então, chegamos já aí no final do programa. Uma pena, Mas, Miriam, muito obrigado pela sua participação. Mas eu queria que você falasse pelo tema que você trouxe, né? Muito importante. Mas aí, aonde que a gente pode acompanhar vocês para saber mais sobre todo esse assunto que é muito importante? As nossas páginas estão no Instagram, no X... Enfim, estamos por aí com o nome Contagem Pública dos Votos. Ok. Você encontra isso quando você digita Contagem Pública dos Votos nas redes, procurando por páginas, procurando por assuntos que estejam divulgados, você vai encontrá-los. Correto. E o seu, Solange, por favor? Me encontra também nas páginas da Contagem Pública de Votos, que é a minha pauta mais importante. Correto. A Contagem Pública de Votos, aquilo que eu coloco na altura de Deus, é por causa de liberdade. Correto. Porque liberdade é a coisa mais importante para a minha vida e acredito que para a vida de todas as pessoas. Ninguém gosta de ser tolhido, de ser podado. Sim. Então, na página da Contagem Pública e Solange _Ferreira Bueno no Instagram. E Solange Bueno no Facebook. No Facebook. E caso alguém queira, se interesse por participar também, de estar com vocês fazem alguma reunião? Como que está esse processo? Nós publicamos também nas páginas. Fazem publicações na na minha página. página, que é mais voltada para Campo Grande, né, que é Miriam Jimenez, né?
eu digo onde nós estaremos adesivando. E na página da Solange, eu peço a ela que divulgue para saber em que local a gente vai estar adesivando na cidade. Sim. Vocês terão um local aqui em Curitiba que estão adesivando? Quando a pessoa tiver interesse, ela entrando no meu Instagram, ali tem o meu telefone. Correto. Aí pega meu telefone, liga para mim, que a gente vai orientando, vai fazendo o que tem que ser feito. Correto. Porque, é como a Miriam disse, nós trabalhamos e também cuidamos da contagem pública de votos. Sim. Então, o meu tempo não é 100% para a contagem pública de voto. Gostaria que fosse, né, Miriam? Mas não, eu tenho os meus alunos para cuidar, os meus horários, né? Porque eu dou aula e nesse horário eu sou inteira para o meu aluno. Mas quando eu não estou dando aula, eu estou na contagem pública de votos, vou para Brasília, a gente vai para o Rio Grande do Sul, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo. A gente tem essa dinâmica para que a gente esteja ajudando. E quando a pessoa precisa aprender, a gente traz para um grupo para ela entender. Principalmente a apostila, né? Sereis como Deus. Tem um livro. No capítulo 4, Sereis como Deuses. Para aquelas pessoas que gostam de ler, capítulo 4 do livro Sereis como Deuses, da editora Eda, tem toda a doutrina a respeito desse assunto, que eu resumi muito aqui. E aí, então, nesse caso, eu acho que eu até vou colocar também na minha página o link. Isto, porque perfeito. A gente passa pelo WhatsApp, que é mais fácil, mais rápido. Mas, de repente, coloca lá, a pessoa entra, copia, cola, imprime e passa para mais alguém também. Sim, perfeito. E eu já deixo aqui a Rádio Paraná Oficial também, no meu horário, no programa, quando vocês quiserem falar, deixar alguma situação, pode vir falar qualquer... Gente, tá aqui, então, a rádio, os microfones da Rádio Paraná Oficial sempre estarão abertos para que a gente possa, assim, mulheres apoiarem mulheres e também irem fazer a coisa como tem que ser feita, né? Muito obrigada. E lutar por esse nosso Brasil aí, né? Muito que é lindo. Obrigada pela sua entrega, né, Miriam? Muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui a gente só aprende com essas mulheres, né, Amanda? Sim, com certeza. Muito obrigada. Um excelente dia para vocês, um bom final de semana, né? Obrigada. E que Deus aí nos abençoe e nos proteja e que tudo corra sempre muito bem, né? Para nós mulheres. Amém. Amanda? Obrigada. Eu pensei que você já ia fazer o encerramento. Obrigada por vocês estarem aí lutando por nós, né, também. Parabéns isso, pela luta determinação, pela batalha de vocês. E até segunda-feira, Até né, segunda-feira, se Deus quiser. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.